Maravilha te encontrar aqui nessa noite de quarta-feira, essa semana de muito calor, muito sol. É fato que se estivéssemos num retiro espiritual estaria chovendo todos os dias. Mas muito sol, muito calor, que coisa boa, hein? Esse tempo de um feriado prolongado, né? Que muitos puderam aí descansar, alguns nem tanto. Mas é muito bom poder te encontrar aqui nessa quarta, dia 2 de março. O tempo já está voando, gente. Já estamos em março. De repente, a gente estava virando aí o Natal no Novo, já estamos em março. 3 meses já aí chegando. E a gente podendo aí estudar a palavra de Deus mais um pouquinho. E eu quero te convidar para isso. Quero convidá-lo para o estudo de hoje. Quero orar com você antes disto. E logo em seguida nós vamos dar início ao nosso estudo. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, te agradeço, Deus, pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, servindo ao Senhor, adorando a Ti, Deus, com os louvores, com as orações, clamando e intercedendo junto da Tua igreja. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. Obrigado por eles que vieram, Deus, e aproveitaram esse tempo de feriado, esse tempo de descanso. Talvez alguns nem estiveram trabalhando nesses dias, talvez outros até vieram do trabalho, mas estão aqui agora para te servir e para estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoá-los e que a cada dia possamos crescer juntos no conhecimento da Tua palavra, para uma prática de vida que agrade ao Senhor. Obrigado, Deus, por tudo isso, e nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através deste estudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, você que entrou por aquela porta, possivelmente recebeu uma folha aí de auxílio, que vai ser usada só no finalzinho. Eu só vou ler essa folhinha lá no finalzinho do estudo, mas se você quiser aproveitá-la para algumas anotações no verso desta folha, fique à vontade para isto. Visto que hoje nós não teremos os slides, hoje eu trouxe uma coisa mais raiz, sem a gente apresentar as lições, então você vai ter que ficar mais atento e prestando um pouco mais de atenção a todo o aprendizado e crescimento que a gente vai ter junto do que nós vamos aprender no dia de hoje. Então, convido você para uma atenção redobrada no estudo de hoje. Aprendendo a orar com Salomão. Aprendendo a orar com o rei. Nessa semana, estava em casa e no finalzinho de noite, já indo dormir, a gente ligou a televisão e colocamos num canal que a gente não é muito acostumado a assistir, mas colocamos, que é um Discovery da vida. Tem tanto Discovery hoje em dia que eu nem sei qual que é. Mas um daqueles canais mostrava um apresentador que viajava por alguns lugares e ia a alguns hotéis interessantes. E ele então mostrava uma viagem em 2 países muito gelados, que era a Islândia e a Suíça. E eu comecei a assistir aquele programa e ele mostrava algumas das suas aventuras escalando algumas montanhas de puro gelo. E eu olhava para aquilo e eu falava assim, nossa, Deus é grande demais. E eu ficava viajando, irmãos, naquelas imagens e aquele sonho de poder estar num lugar assim, cheio de neve também, né, para conhecer. E eu falando, nossa, Deus é grande demais. E aí depois ele saiu da Islândia, ele foi para a Suíça e ele subiu a um dos hotéis mais altos do mundo. E neste hotel ele ficava nos Alpes suíços. E ele ficava de frente para uma grande montanha assim. E aquilo me chamava atenção enquanto eu olhava, e eu confesso para os irmãos que eu continuava exaltando e dizendo como Deus é grande. Mas teve um momento que ele entrou naquele hotel, e aquele hotel ele era tão alto que ele tem 2 observatórios assim. E aí ele chegou em um daqueles observatórios, e aí o camarada ali, acho que é astrônomo, né? Nessa área, ele começou a mostrar, e aí ele virou lá, abriu ali aquela porta, e então ele mostrou um grande esqueci o nome daquele negócio agora, telescópio.
E então o apresentador ele mostrou na televisão, porque né, aquelas imagens são geradas em computador também, eles vão pegando aquelas imagens. E aí ele mostrou então o momento da lua de pertinho e algumas estrelas. E aí naquela hora eu falei assim, não, Deus não é grande. Deus é imensamente maior do que tudo que a gente pode pensar e imaginar. Que fantástico. E aí no final, acredito que eu tenha perdido o início do programa. Naquele término, né, quando ficam subindo as letrinhas, passou aquela aurora boreal. E aí eu falei assim, realmente Deus, Ele é imensamente maior do que tudo que pensamos e imaginamos. Irmãos, Deus não se limita a um espaço. Deus não se limita à nossa imaginação, Deus não se limita ao que pensamos, ao que oramos. Deus não se pode comparar, não pode ser comparado a nada e a ninguém que você possa pensar. Eu fui apresentado a uma música, uma canção, um louvor, no ano de 2018. E eu gostei muito dessa canção, já tentei trazê-la para a gente cantar aqui algumas vezes, mas eu confesso, eu até reconheço que ela é uma música muito grande, uma letra que não se repete. E para cantá-la a gente carece de um pouco mais de dedicação. Mas eu acho a letra dessa música linda, e eu queria ler essa letra para você, porque ela diz assim: desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir, em meio às trevas sua voz se escutou. No caos a luz se fez surgir, e ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas brilho dás. Planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação, cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão, e quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também. Vejo o teu amor em todo o teu falar, cada céu pintado, um quadro a se criar. Se a criação te segue, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe para te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Deus Salvador, em meio à minha dor vieste para me resgatar. Ó, ali no Calvário em escuridão morreste para a vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida, eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo o teu amor em toda a criação, cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de te amar, cada filho que morreste para salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só para trás. Amém, queridos? Essa letra, ela é fantástica. Ela exalta a grandeza, a imensidão do nosso Deus, ao mesmo tempo traz o nosso Deus imanente, que se faz homem para me trazer vida, onde havia morte eu revivi. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus é maravilhoso. Salomão estava diante daquele templo lindo, grande e maravilhoso, mas depois de discursar ao povo, como nós vimos na semana passada, ele orou. E ao orar ao Senhor, ali diante do templo, ele nos traz uma das orações mais belas, de experiência, de aprendizado que nós podemos encontrar na palavra de Deus. E eu convido você para lá. 1 Reis, capítulo 8, 22 é o primeiro versículo de onde será a partida do nosso estudo de hoje.
Abra sua Bíblia, por favor. Deixe sua Bíblia aberta, se preciso sublinhe, circule, anote, porque é muito importante que a gente cresça nesse estudo da palavra. 1 Reis, capítulo 8. Eu vou ler, querido, versículo por versículo com você hoje. Vai ser aquele estudo de leitura. Então, deixa a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, porque nós vamos ler muitos versículos hoje, tá bom? 22 e 23, Salomão começa orando assim, olha, 22 e 23. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Primeira coisa que você precisa entender é que o israelita, ele não era acostumado a orar como você e eu estamos acostumados, que é de olhos fechados, muitas vezes com a mão na face, ou então ajoelhado, como fizemos. Geralmente o israelita ele orava olhando para os céus, com as mãos estendidas como alguém que vai receber algo de Deus, como alguém que se entende e reconhece ser alguém dependente de outra pessoa. Um israelita, de costume, ele oraria ou olhando para os céus ou em direção ao templo. Agora nós temos aqui, que é o templo de Salomão. É desta forma que Salomão começou a sua oração. Ele primeiro estava diante do templo, lembra? Na semana passada. Depois ele virou-se para o povo, discursou ao povo, e agora ele se vira novamente para o templo, estende as suas mãos, levanta a sua cabeça aos céus e começa dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. Sabe o que me chama a atenção? É que Salomão estava diante de um templo nunca visto antes por todo Israel. Um templo glamuroso, cheio de ouro, brilhoso, lindo, fantástico, esplêndido. Mas ao se virar para o templo, Salomão não exalta a beleza do templo. Salomão diz: Javé Elohim de Israel. Javé é o tetragrama sagrado, que é o nome de Deus. Mal sabemos como pronunciá-lo, porque os israelitas, judeus, deixaram de falar esse nome por respeitar tanto o mandamento de não tomar o nome do teu Deus em vão. Então acreditamos ser Javé, Jeová e Yavé, né? Várias pessoas acabam falando de outras formas, mas a verdade é que nós não sabemos exatamente a sua pronúncia. E Salomão ele usa essa pronúncia, e ele usa Elohim, que é o termo para Senhor. Senhor como autoridade. Elohim que está no plural, porque toda palavra no hebraico que termina com in é o plural do hebraico. Então a ideia não de uma pessoa, mas de três pessoas em um Deus. Salomão, ao orar ao seu Deus, ele começa dizendo: Senhor, não há ninguém como tu. Salomão não estava impressionado com um templo. Salomão estava impressionado com o Deus do templo. Salomão não estava impressionado com a criação ou a criatura. Salomão estava impressionado era com o Criador. Está entendendo? Nada do que Deus faz em sua vida, meu irmão, é maior ou mais importante que Ele mesmo habitando no seu coração. Presta atenção. O mais importante não é o presente que se ganha, mas sim o amor de quem te dá. É ou não é? Presentes são maravilhosos. Mas o que mais importa não é o presente em si, mas é o amor daquele que te deu o presente. O que eu quero te dizer aqui, e o que Salomão estava nos dizendo, começando a oração assim, é que ele não tinha dúvidas de que Deus era muito maior que o templo, muito maior que Israel, muito maior que o mundo e o universo. Deus é imenso. Amém, queridos?
templo era um presente para o povo. Embora fosse o local que seria ali destaque da presença de Deus, mas era um presente para o povo. Mas o que Salomão exaltava ali não era o presente, era o Senhor, o seu Deus. Aí ele continua dizendo assim, olha, versículo 24 a 26, vem comigo. Cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente disseste, pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando declaraste dizendo, nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Salomão começa exaltando a imensidão de Deus, a sua glória, beleza, majestade, que não há outro como Deus. Depois ele parte para a ideia do caráter do seu próprio Deus. Porque primeiro ele está dizendo o seguinte, Deus, tu és muito maior e acima de todo e qualquer templo, lugar, ocasião. O Senhor está acima de todas as coisas. Mas, além de ser acima de todas as coisas, o Senhor é um Deus de palavra. O Senhor não volta atrás, o Senhor é um Deus que cumpre a sua promessa. Por isso ele orando a Deus, ele diz, Senhor, assim como o Senhor cumpriu a promessa ao meu pai Davi, nos dando esse templo, cumpra também em minha vida e na vida dos meus sucessores, a promessa que o Senhor fez de que a nossa linhagem permaneceria sobre o governo de Israel. Queridos, o que dá credibilidade a alguém? O que te faz confiar em alguém? É a sua palavra, não é? É o seu caráter. É a credibilidade do cumprimento daquilo que ele diz que vai fazer. O que te faz confiar em alguém? É quando aquela pessoa diz, ó, vou fazer e faz. É aquela pessoa que não precisa de assinar nada. O cara que falou assim, ó, vou estar lá contigo, o cara vai estar. É o cara que te prometeu e cumpre. Isso te dá o quê? Credibilidade. Você confia nessa pessoa. Queridos, uma coisa é certa. Deus não precisa provar nada para ninguém. Fato. Mas, mesmo assim, Ele o faz. Não por Ele, mas por nós. Pela nossa incredulidade, pela nossa fraqueza, por sermos servos que muitas vezes não acreditamos e não confiamos no seu poder e na sua palavra, Ele prova o que Ele faz. Então o que Ele faz? Ele cumpre com a sua palavra. Ele foi lá e falou, Davi, eu vou fazer o seu filho construir o templo. O que aconteceu? Seu filho construiu o templo. Provou. Ele precisava de provar? Não, mas ele provou. O que isso deu? Credibilidade. Para Salomão orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor cumpre palavras. Eu sei que o Senhor é um Deus de caráter. Eu sei que eu posso confiar no Senhor, porque o que o Senhor diz, o Senhor cumpre. Então, continua cumprindo na minha vida as tuas promessas. Somente o servo de Deus consegue olhar para isso e entender que o nosso Deus é fiel, porque Ele foi fiel no passado, continuará sendo fiel hoje e será eternamente. O que Salomão está destacando aqui na sua oração é o caráter de Deus, que Ele é fiel. Aí ele continua, a oração, essa primeira parte ela é toda de adoração. Olha o que diz o versículo de 27 a 30 agora. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a tua súplica. Ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos? O que a gente acabou de falar no início do nosso estudo.
Deus não se limita a lugares feitos por mãos humanas. O que Salomão está dizendo é o seguinte: poderia Deus habitar num lugar, num templo que nós construímos? Não. Não. Esta expressão é enfática quando Salomão afirma que Deus não se limita a um local. Deus não se limita a um lugar. Deus não é limitado ao espaço. E é muito interessante, porque Salomão ele usa uma expressão do hebraico muito legal. Volta comigo lá no início do versículo 27. Ele vai dizer assim, ó: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Aí ele vai dizer assim, ó: eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter. Para aqui. Por que Salomão fala céus e depois céu dos céus? Se ao nosso olhar é apenas um céu, e se ele dissesse apenas céu, já estaria tudo bem. Por que Salomão ele usa essa expressão? Queridos, quando ele usa a expressão céu dos céus, ele está enfatizando a ideia de que Deus não pode ser limitado sequer ao céu, ao universo. Ou seja, o céu dos céus seria o céu além daquele que nós podemos ver ou imaginar. Volta para você entender isso. Quando você lê Santo dos Santos, no hebraico, é o que a gente chama no português de superlativo. No hebraico não existe superlativo. Eu não consigo falar no hebraico santo e santíssimo. Eu não consigo falar esse íssimo. Esse superlativo não existe no hebraico. Então o que a língua hebraica faz para dar ênfase? Ele repete. Então quando ele diz existe um lugar santo, mas existe o santíssimo lugar. Como não tem essa palavra, ele fala santo dos santos. Pegou a ideia? Então quando ele repete, os anjos cantavam santo, santo, santo. Eles estão enfatizando a palavra santo, santo, santo. Aqui está a palavra santíssimo, o superlativo do português. Então quando ele repete céu dos céus, é a mesma ideia, é a mesma interpretação literal aqui, literal não, da questão da literatura, né, do hebraico que a gente precisa entender. Então o que é o céu e o céu dos céus? O céu é o que você vê. O céu do céu seria esse céu no superlativo. A ideia de algo que é muito além do que eu e você podemos imaginar. O que Salomão está dizendo? Que nem a terra, nem o mar, nem o céu e nem o universo podem conter o nosso Deus. Amém, querido? O que Salomão está reconhecendo é que Deus não habitaria unicamente naquele lugar. O templo de Israel seria um local onde haveria comunhão do seu povo com o seu Deus. Seria o lugar onde ali eles estariam prontos a orar e saber que Deus os ouviria. O templo não é para Deus, irmãos. O templo era para os seres humanos. O templo era para eles, para que eles tivessem um local onde ir e ali poder dizer, aqui neste lugar, eu posso falar com o meu Deus. Adianta a fita aí. Nossa, ninguém usa fita mais, né? Mas puxa aí o cursor do vídeo lá do YouTube. Leva lá na frente da história e traz em Jesus. Lembra quando Jesus chega naquela mulher samaritana e ela pergunta, onde devemos adorar? Lembra? Ali, acolá, aqui, Jerusalém, Sião, Samaria. E Jesus fala o que para ela? Não importa o lugar. Deus não está à procura de lugares, não se trata de um lugar específico. Deus está à procura de adoradores que o adorarão em espírito e em verdade, aonde quer que eles estiverem. Amém, queridos? O que a gente tem que entender aqui é que Salomão está dizendo o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor é muito maior do que esse templo e do que qualquer outra coisa. E eu sei que o Senhor fez desse templo o seu nome, para que aqui nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor. Então, Senhor, consagra esse lugar. Eu sei que o Senhor não está só aqui, porque esse templo não te suporta, mas o Senhor está fazendo deste lugar
um lugar de habitação. É a mesma coisa que Ele faz comigo e com você, meu irmão. Você acha mesmo que os nossos corações, os nossos corpos suportariam a presença do Espírito Santo? Não. Não, nós não temos condições. O que Deus faz? Ele nos permite isso. Essa permissão vem de Deus. Salomão pede a Deus que Ele ouça o seu povo e derrame sobre o seu povo perdão, misericórdia, graça sobre os seus. Para eu passar dessa primeira etapa da oração, eu quero apenas citar 6 atributos ou 6 características do caráter de Deus aqui, que é demonstrado nesse primeiro pedaço da oração de Salomão, tá bom? Primeira coisa, o que Salomão está dizendo aqui? Deus é o único Deus. Segundo, Deus é maior do que todo o universo e tudo que você pensar ou imaginar. Terceiro, mesmo assim, Deus é misericordioso. Quarto, Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra. Quinto, Deus tem consideração por sua casa. Ainda que aquele templo não fosse o seu lugar único de habitação, onde ele fosse somente estar ali, não, mas Ele tem consideração para aquele lugar. Assim como Ele tem consideração por a igreja dele. Nós somos agora o templo de Deus. E 6, Deus perdoa e restaura os nossos caminhos. Por isso Salomão pede, Senhor, ouve a voz do seu povo, perdoa-nos, perdoa-nos. Está comigo? Amém? Estamos juntos até aqui? Então vamos lá. Depois dele ter exaltado e adorado o Senhor no início da sua oração, Salomão vai listar alguns pedidos. Ele vai colocar alguns pedidos diante de Deus, algumas intercessões que ele faria por blocos e assuntos específicos. Eu vou citá-los rapidamente aqui para a gente aprender com isso. Versículo 31 e 32, Salomão vai orar assim: se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Primeiro pedido que ele faz, ele pede justiça na terra entre as pessoas. Salomão ele começou o seu reinado julgando entre uma mulher mentirosa e uma mulher sincera. Sim ou não? Vimos já isso um dia desse, certo? Então Salomão ele começou julgando bem. Mas Salomão não poderia julgar todos os casos. Seria impossível para Salomão julgar todos os casos que surgissem. Então Salomão ele vai eleger alguns juízes. Dentre estes, os sacerdotes também teriam poder de julgamento. Tanto seriam esses sacerdotes que teriam algumas funções específicas, que quando Salomão ora a Deus, ele fala assim: Senhor, que quando tiver alguma disputa entre pessoas, ou houver alguém pedindo misericórdia por ser inocente, que o seu templo seja um lugar para que isso seja julgado. E diante do teu altar, aquele homem, ele diga: sou inocente, sou culpado, e o Senhor fará justiça diante daquele homem, naquele lugar. Salomão, queridos, ele pede algo muito especial, e ele é muito inteligente, sábio nisso. Por quê? Porque nenhum israelita teria a audácia de mentir no altar de Deus. E ainda que ele tivesse, ele morreria fulminado na presença do Senhor. Deus o julgaria na hora. Lembra lá com Pedro? Que aquele casal chegou lá para ele e falou assim: vendemos por tanto, mas na verdade tinha vendido por mais. E eles morrem fulminados diante de Pedro. E Pedro fala que vocês mentiram, não foi para mim, vocês mentiram para o Espírito Santo. Agora pensa você diante do altar do Senhor, e o sacerdote te pergunta assim: foi você que fez isso? E você fez. Você vai falar que não? A única chance de algum tipo de misericórdia na sua vida é você falar a verdade. Então Salomão ele pede a Deus assim: Senhor, que a tua casa seja uma casa de justiça, que ali as pessoas possam falar apenas a verdade, sejam julgados pelo Senhor diante da verdade. Quem dera, quiçá, o cristão
tivesse esse procedimento bíblico do Novo Testamento que diz que a palavra do cristão, se for sim, seja sim, e se for não, seja não. O que passar disso é procedência maligna. Quiçá, quem dera, se nós mantivéssemos a nossa palavra. É triste, né? É triste imaginar que ainda na igreja do Senhor há tantos quantos estão jurando falsamente e falando falsamente a respeito do que fizeram ou do que vão fazer. O texto continua. Salomão continua sua oração, versículo 33, 34, ele ora agora por outra coisa. Ele ora assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti, neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deste aos teus pais. O que ele pede agora aqui? O pedido de Salomão é perdão e recomeço diante do arrependimento e confissão. Salomão está dizendo o seguinte: Senhor, se o teu povo... É interessante que Salomão não fala assim, se o teu povo... Vou refazer a frase, porque ele não falou isso, tá? Salomão não fala assim, se o teu povo pecar contra ti. Não. O que ele fala? Quando o teu povo pecar contra ti, ele já sabe que o povo vai pecar. Fala, quando ele pecar, e ele vai ser levado por um inimigo, Deus, mesmo assim, quando ele se arrepender e confessar, perdoa o povo. A derrota nacional, a derrota de Israel, era um tipo de disciplina que Deus fazia com o teu povo, para levá-lo ao arrependimento e confissão de pecados. Esse é um pedido de Salomão, que era um pedido condicional. Ele está dizendo o seguinte: Deus, se o teu povo se arrepender e confessar, perdoa eles. Perdoa o teu povo. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Não espere o perdão de Deus se antes você não estiver disposto a confessar seus pecados e se arrepender das suas más escolhas. Porque o que eu tenho visto hoje, talvez não vocês aqui, né? Vamos tirar vocês aqui desse pacote. Mas o que eu mais tenho visto hoje é o povo de Deus que pede perdão pelo que comete e volta a cometer no outro dia. Pede perdão e faz de novo, pede perdão e faz de novo, pede perdão e faz de novo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você não está disposto a confessar e se arrepender, nem pede perdão. Só peça perdão se você estiver disposto a mudar de vida. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. É isso que Deus espera do seu povo. Não me venha pedir perdão a Deus se você não está com seu coração arrependido. Não faça isso por obrigação ou por medo. Faça isso porque você o ama acima de todas as coisas. Aí ele continua orando e ele vai dizer assim no 35 ao 40. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome, se converter dos teus pecados, depois de haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o caminho bom em que devem andar. Envia a chuva sobre esta tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o inimigo cercar as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do seu coração, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais.
Salomão está dizendo o seguinte: ao mesmo tempo que Deus puniria o seu povo com escravidão, exílio, inimigos, Deus também puniria o seu povo com a falta de chuva, com as pestes, gafanhotos, ferrugem, que é uma praga dentro da agricultura. Por quê? Porque o povo de Israel vivia de agricultura e pecuária, irmãos. Era um povo pastoril, pastoreavam muitas ovelhas, tinham muitas cabras, tinham muitos rebanhos e também plantavam muito. Então a falta da chuva era algo terrível para eles. Era o perder todo uma colheita. Indo a Israel, na viagem que eu tive o prazer, o privilégio de ir, fomos levados a um lugar num alto do monte, o Monte Hebron, e lá de cima você pode avistar várias plantações. E havia uma plantação redonda assim, que era dividida em 4 pedaços, em 4 partes, né? No meio havia um tipo de um equipamento e um braço que rodava por toda essa circunferência. Olhando lá de cima, perguntei ao guia turístico, ele disse, isso aí é porque às vezes em Israel falta chuva. E para que a gente consiga ter bons plantios e colheitas, há muita tecnologia hoje em dia que eles usam para irrigar. Então esse braço ele passa irrigando todo esse trajeto, todo esse plantio que existe ali. Interessante ele dizer isso, né? Em Israel ainda falta muita chuva. Pense agora sem essa tecnologia, irmãos. Não existia essa tecnologia lá no tempo de Salomão. E Salomão ora dizendo assim, Senhor, quando o Senhor segurar a chuva, quando o Senhor mandar peste, quando o Senhor fizer todas essas coisas, quando o teu povo se arrepender dos seus maus caminhos, perdoa o teu povo. Esses versículos aqui, 3 coisas me chamaram muita atenção nesse que a gente acabou de ler, nesse bloquinho. Primeiro está no versículo 36. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que Salomão pede que Deus os ensine o bom caminho. Ele está falando assim, Senhor, nos ensine onde nós devemos andar. Interessante que Salomão, ele era um homem sábio. E ele sabia a quem pedir orientação. Por isso ele volta para Deus e fala, Senhor, ensina a gente para a gente não errar de novo. Ensina a gente para a gente fazer o certo. Ensina a gente para a gente caminhar da forma correta. Uma segunda coisa que me chama a atenção está no versículo 39, que diz que Deus conhece os nossos corações. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que não há nada que nós possamos esconder diante de Deus. Não há nada. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração, Ele sabe das nossas intenções. Deus, Ele sonda os nossos corações. E uma terceira coisa que me chamou a atenção, está na continuidade do versículo 40, que é o fato dele conhecer os nossos corações, a gente precisa temê-lo todos os dias das nossas vidas. Não à toa ele termina dizendo, visto que conheces o coração, porque tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias. Deus conhece os nossos corações. Querido, não precisa se esconder, não precisa fingir, não precisa fugir. Apenas tema o Senhor Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas. Tema-o com todo o seu coração. Amém? Versículos de 41 a 43. Salomão vai falar agora de evangelismo. Olha que legal. 41 em diante, missões. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém, vier de uma terra distante, por amor do teu nome,
porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa, do teu braço estendido. E orar, voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem com o teu povo de Israel e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. O que Salomão pede agora? Salvação a todos os povos que o reconhecerem como Deus e Senhor. Salvação a todo quanto reconhecer que Deus é Senhor e Salvador. Salomão está falando de missões, irmãos. Salomão está falando de evangelismo. É muito interessante pensar que Salomão não está orando por todos os estrangeiros, não. Ele não está orando assim, Senhor, abençoa todos os estrangeiros, não. Ele está orando assim, Senhor, abençoa aquele estrangeiro que vai ouvir falar do teu nome, do teu braço forte, da tua mão poderosa, que vai conhecer o teu templo e vai sair da terra dele, vai vir aqui, para diante do templo do Senhor, orar a ti, por reconhecê-lo como Deus dos céus. Quando este estrangeiro chegar aqui, Senhor, ouve a oração dele, Pai. Dá uma chance para ele, Senhor. Responda a sua oração. Temos aqui, queridos, uma indicação de uma razão primária para a construção do templo. Por que ter um templo? Para que fosse um meio de expansão do evangelho, aliás, do reino de Deus, o evangelho é só depois de Cristo, né? Do reino de Deus, de trazer os povos à presença do Deus vivo e verdadeiro. Você lembra de Filipe, o apóstolo? Quando foi levado ao deserto para pregar a um camarada que estava andando na sua carruagem? Esse cara era um quê? Um eunuco. Irmãos, ele não era de Israel, não. Você sabe o que ele foi fazer lá? Foi em Jerusalém adorar a Deus. Ele era o quê? Um estrangeiro. Naamã ficou leproso. Conheceu uma menininha que virou para ele e falou assim, na minha terra eu tenho um Deus poderoso. Aqui, o meu Deus pode te curar. Foi lá, pediu orientação, tal, né? A gente conhece bem a história. A ordem de Deus foi, tá bom, vai lá no Rio Jordão, se banha 7 vezes, você vai ficar curado. O que aconteceu? Foi curado. Nome de Raabe, estrangeira. Está na genealogia de Jesus. O que é isso, irmãos? Isso é o amor e a graça de Deus por todos os povos. O templo de Israel era um local para atrair pessoas a Deus. Então os estrangeiros vinham de longe ao templo para conhecer quem é o Deus desse templo. Agora pensa comigo agora. Se o templo agora somos nós, a igreja de Cristo, as pessoas agora, os estrangeiros, que eu digo agora os estrangeiros, quem são? São todos quantos não pertencem a Cristo ainda, tá? Ou seja, é brasileiro também. Então, todos os estrangeiros ímpios precisam ser atraídos a Cristo pelo templo dele, que somos nós. Então, são as nossas vidas agora que vão atrair esses ímpios para conhecer Cristo e então serem salvos por Cristo. Como serão atraídos por nós? Quando refletirmos a luz do mundo, porque vós sois a luz do mundo, e vós sois o sal da terra. Como atrairemos o povo ímpio para Cristo? Iluminando, salgando, dando sabor a todos quantos estiverem com a gente. Agora eu te pergunto, meu irmão, a sua vida está atraindo gente para Cristo ou está expelindo gente para perto de Cristo? A sua vida tem um efeito repelente ou atraente? Você está entendendo, meu irmão? Cara, a parada é séria.
Porque se o templo de Salomão era um instrumento para atrair pessoas para conhecer o Deus verdadeiro, nós agora somos o templo de Deus, e somos nós que precisamos atrair pessoas para que conheçam a Cristo. Qual é o tipo de ação que você está tendo, meu irmão? Lá onde você está, onde você trabalha, com a galera que caminha com você, com os que lancham com você, com os que vão bater bola contigo, aquela galera lá que mora perto da sua casa, os que são do seu condomínio, do seu prédio, aqueles que enfim estão com você todos os dias na sua faculdade, nos seus estudos, sei lá onde você está. Você os atrai para Cristo ou você tem mais um fator repelente? As pessoas olham para você e falam: eu? Ser crente igual esse cara aí, estou fora. Ir na igreja sem chance. Não, crente não é. Está entendendo a parada? O templo, nós temos que ter um processo de atração. Atrair para Cristo, não repelir. Está comigo? 44 e 45. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para esta cidade que tu escolheste, para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a tua oração, a tua súplica, e faz-lhe justiça. Qual é o pedido de Salomão agora? O pedido dele é por proteção e vitórias nas batalhas. Israel passaria por outras batalhas e guerras, é fato, Salomão já estava prevendo isso. E o que o Salomão está pedindo a Deus é: Senhor, quando nós entrarmos em guerra, em batalhas, Deus dê-nos vitória, assim como o Senhor deu aos nossos antepassados. Porque nós sabemos da história. E o Senhor é um Deus de palavra. Amém? Terminando. 46 ao 53, é o último trecho. Eu falei que eu ia ler tudo e estou lendo tudo contigo. Diz assim esse final da oração, eu vou terminar aqui. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se na terra aonde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do teu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti, voltados para a tua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, ou seja, Jerusalém, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as tuas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo que clamarem a ti, pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. O último pedido de Salomão é: não nos abandone, mesmo quando pecarmos. E vamos pecar. Salomão está prevendo uma época em que Deus viria entregar o seu povo nas mãos de um inimigo, devido aos pecados do seu povo. E ele pede a Deus que ouça a oração de arrependimento e confissão do seu povo. Você está entendendo? De novo, a questão do perdão, ele está ligado diretamente à conversão de caminho.
pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade. E se eles se converterem a ti de todo o coração, de toda a alma. Perceba que Salomão não está falando assim, se eles pedirem perdão, não, se eles mudarem de vida, se eles transformarem o seu coração. Não adianta ajoelhar, tem que estar ajoelhado no coração. Não adianta só falar, eu quero mudar, não, tem que mudar de verdade. É isso que ele está dizendo. Se esse povo fizer isso, Deus, por favor, perdoa eles. Dê-lhes mais uma chance. O que fazia Salomão orar assim? A base para a oração de Salomão está na eleição divina. Que é isso, pastor? Deus elegeu um povo para uma missão. O povo de Israel. E esta certeza fazia Salomão orar pelo caráter imutável de Deus, dizendo, Senhor, o Senhor nos elegeu, mas a gente vai errar. E quando a gente errar, que o nosso povo se arrependa. E quando a gente se arrepender, tira a gente do exílio, nos dê uma nova chance. O fato de Deus perdoar os nossos pecados está ligado à eleição que Ele fez em cada um de nós. Ele nos elegeu através do seu Filho, para que pudéssemos ser salvos. Esquece calvinismo e arminianismo, independente do que você creia, não esquece. De qualquer forma, você é um eleito de Deus. Um eleito, por isso você merece, aliás, você não merece, você recebe o perdão de Deus, porque você é um eleito em Cristo, pela graça e misericórdia de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, Ele te perdoa. Por isso, esse perdão gera conversão, mudança de vida, mudança de atitude. Não há homem que não peque, disse Salomão. Salomão já está apontando para Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Amém? Pega sua folha, quero terminar com ela. O que eu fiz, irmãos? Eu queria deixar com você essa cópia para que você pudesse levar para casa. Você que nos assiste, vai ter um link aí para você baixar no YouTube depois, aí na descrição, esse arquivo. Como orar? O que é uma oração que agrada a Deus? Quando eu olho para a oração de Salomão, vejo uma oração que agrada a Deus. Por quê? Pelos aspectos que estão listados aí nesta folha, e eu vou citá-los agora para você. O que é uma oração modelo? Claro que eu não estou olhando para o Pai Nosso agora, eu estou olhando para uma oração no Antigo Testamento, uma outra oração modelo, ok? Então, o que seria uma oração modelo conforme a oração do rei Salomão, de 1 Reis 8, de 22 a 53? Primeira coisa, oração começa com adoração. O que é adoração? Adorar é reconhecer a imensidão de Deus, que não há outro como Ele. Adorar é conhecer seus atributos e confiar plenamente nele. Comece orando, adorando a Deus. Não a Deus como tu. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Tu és santo. Está vendo? Adoração. Senhor, nós te adoramos. Senhor, tu és exaltado sobre a terra. Senhor, tu és majestoso, glorioso. Comece adorando. Por quê? Porque quando você começa uma conversa elogiando, adorando o outro, é claro que eu não vou usar a expressão adorar para outra pessoa, né? Mas elogiando alguém, você está reconhecendo naquela pessoa que você confia nela, que você admira, que você gosta daquela pessoa. Claro que agora olhando para Deus, eu não estou olhando para um igual, mas eu estou olhando para um maior, imensamente maior. Eu reconheço o meu Deus, o quanto Ele é maior que eu. Então eu começo a minha oração dizendo, tu és o Deus acima de todas as coisas. Amém? Primeiro aspecto das nossas orações deve ser então o quê? Adoração. Segundo aspecto, ele só pediu depois de ter adorado a Deus. Perceba que ele não começou com a lista de pedidos. Oração não é lista de compras, eu já falei isso aqui. Ele só pediu algo depois de adorar o Senhor.
todos os seus pedidos, guarda isso, irmãos, guarda essa frase aí, segunda frase, todos os seus pedidos visavam a glória de Deus e a expansão do seu reino, ou seja, toda a oração estava centrada em Deus. Senhor, perdoa o teu povo, por quê? Porque assim o teu nome será glorificado. Senhor, ouve o estrangeiro, porque assim o seu nome será visto nas outras nações. Senhor, porque assim o Senhor será exaltado, adorado, glorificado, e todos se lembrarão de quem tu és. Está vendo? O objetivo dos pedidos de Salomão não eram outros senão a glória de Deus e a expansão do teu reino. Então presta atenção, toda oração deve ser centrada em Deus, não em você, não em mim, não em nós. Oração não se trata de uma lista daquilo que eu quero, se trata daquilo que Deus quer para mim, se trata daquilo que eu quero fazer para a glória dEle, se trata daquilo que eu quero alcançar para a expansão do teu reino. Isso é oração bem feita. Estamos juntos? Terceiro aspecto, por fim, ele reconhece que é pecador. Em oração a Deus, é importante reconhecer o quanto somos pecadores, está errada é a palavra, não é pecados, somos pecadores e dependentes dEle. E está errado de novo, né? Não é de dele, é dele. Ao fazer isto, chega o momento de clamar por misericórdia, perdão e graça. Não somos nada, não somos ninguém. Ele termina dizendo, Senhor, quando nós pecarmos, e a gente vai pecar, porque não há um sequer que não possa pecar, todos nós somos pecadores. O que ele está dizendo? Eu sou o rei Salomão, eu sou o rei que construiu o seu templo, mesmo assim, eu não sou nada. Eu sou um pecador, e eu dependo do Senhor. Querido, reconheça o seu pecado diante de Deus, reconheça o quão pecador você é, o quanto nós somos, peça perdão, confesse, se arrependa, mude, faça diferente, e Deus estará pronto para derramar sobre a sua vida misericórdia, perdão e graça. Em suma, oração é cinco pontos para a gente terminar. Em suma, oração é 1. Adorar a Deus. 2. Pedir de acordo com a sua vontade. 3. Buscar sempre a glória de Deus e a expansão do seu reino. 4. Reconhecer que somos pecadores e dependentes dEle. 5. Clamar por misericórdia, perdão e graça. Amém? Está aí, uma oração modelo. Não sabe orar? Não sabe como orar? Chega em casa, não sabe como fazer, ou chega aqui para orar, alguém te pede para você orar, você fica perdido. Está aí, irmãos, isso aqui não é uma cópia, não é uma reza, não é para você fazer idêntico, é para você ter uma noção, um caminho, de qual oração agrada o coração de Deus. Comece adorando, peça apenas aquilo que vai trazer glória para Ele, e reconheça o quão pecador e dependente você e eu somos dEle. Fique em pé no seu lugar, vamos orar e encerrar esse culto. Amém, queridos? Fez sentido para você? Amém? Você que veio hoje, você levou aí esse brinde para você aí, essa folha, para, inclusive, prestigiar você que tem valorizado esse tempo de estar aqui, tanto mais hoje, né, que é um dia de meio que morto, né, e a gente pode estar aqui porque não tem ninguém estudando, trabalhando, ninguém não, né, a maioria. E a gente pode estar aqui adorando e cultuando ao Senhor. Que bom que você veio. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, glorioso, majestoso, imenso. Não há Deus como Tu. Nada pode se comparar ao Senhor. Porque Tu és maravilhoso, por simplesmente quem Tu és, pelos Teus atributos, porque Tu és fiel. O Senhor cumpre com a Sua palavra, por isso podemos confiar em Ti. Por isso nessa noite eu peço ao Senhor que faça em nós a Tua vontade, que o Senhor realize nas nossas vidas desejos, clamores e petições, aquilo que o Senhor quer fazer, para que a Sua glória seja vista através das nossas vidas,
para que possamos atrair pessoas a Cristo e expandir o reino de Deus por onde estivermos, porque ali estamos postos como embaixadores do teu reino. Então, Senhor, usa as nossas vidas, por onde quer que passarmos, para que possamos atrair pessoas a Cristo e levá-los ao Senhor Jesus. E ó Deus, Tu sabes o quão pecadores somos e dependemos da Tua graça. Por isso, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, erros e fraquezas. Perdoa-nos quando pedimos perdão, mas ainda não nos arrependemos. Perdoa-nos quando falamos perdão pelo hábito, mas não de coração. Perdoa-nos, porque às vezes não queremos confessar verdadeiramente os nossos erros e converter-nos dos nossos maus caminhos. Perdoa-nos, porque às vezes só queremos a nossa glória. Perdoa-nos, porque quantas vezes pedimos apenas o que queremos para nós mesmos. Perdoa-nos quando não olhamos para Ti e não centramos a nossa vida em Ti. Ajuda-nos, Deus, a viver para a glória do Teu santo nome. Que esta oração de Salomão faça sentido às nossas vidas. Que todo esse estudo possa trazer um conhecimento não apenas de teoria, mas de prática para a nossa vida. E que a gente possa orar diferente a partir de hoje. Uma oração que agrada ao Senhor. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas com o teu povo, teus soldados, teus súditos aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim abençoe a sua vida. Estamos encerrando o culto dessa noite e que Deus abençoe o restante da sua semana. Domingo estaremos reunidos mais uma vez para a adoração do nosso Deus. Vamos com Deus, em nome de Jesus.